Boa noite para quem já tá aqui. Boa noite, pessoal. Olha o Silas presente. Fazer a chamada, né? Rafaela, Juliana. Jovem Júnior, Hoje saiu essa da live vai ser toca. top, hein? Boa noite, Juju. Gasparina. Olá. E aí, gente, como é que foi hoje o dia? Todo mundo demonstrou paciência? Oi, Vivi. Bárbara. Quem que conseguiu cumprir o desafio de ontem? Manteve o dia de paz, de paciência, não falou nenhuma palavra negativa. Hoje eu fiquei pianinho, viu? Hoje ele ficou bonitinho, gente. Eu não tenho nada pra reclamar hoje, não. Ele tava uma gracinha hoje. Fofinho. Eu adoro quando ela usa delicadeza pra me chamar de curto. Juliana conseguiu, manteve a calma aí, a paciência. Ei, Vivi, que bom você aqui, viu, linda? Tô te acompanhando no Instagram, vendo seus projetos, apaixonada no seu trabalho, viu? Tava falando de você aqui pro Humberto. Porque ele é metido a ser arquiteto, viu? Vamos começar, gente? Hoje estamos no nosso segundo dia, né? Vai ser muito, muito, muito bacana. Gostei demais dessa leitura de hoje. Na verdade, é a terceira vez, né, que eu tô fazendo isso aqui. O Silas tá dizendo aqui, eu fui a paciência em pessoa. Invejosos dirão que é mentira. Isso aí, tá igual aqui. Ó, a Juliana também disse que conseguiu. Não foi fácil não, mas conseguiu, né? Isso aí. Oi, Michele, que bom que você entrou. Gente, mas é assim mesmo, não é fácil mesmo não, mas a gente consegue, né? A Bárbara disse que quase matou um. Só um. Tá Tá bem, tá bom. melhorando, hein, Bárbara? Gente, vamos lá. Ontem, no nosso primeiro dia, nós falamos sobre uma característica muito importante do amor, que é a paciência, né? E sobre essa questão da paciência, o autor continua no capítulo 2 falando um pouco sobre isso, mas agora ele vai de forma mais específica tratar sobre a bondade. E a gente estava até comentando aqui, eu achei interessante um ponto que ele colocou, que a paciência ela minimiza o negativo e a bondade maximiza o positivo. Talvez na hora que você lê isso aqui, você fica tentando pensar, né? Por quê, né? O que ele quis dizer com isso daqui? Mas ele também coloca assim que a paciência ela é preventiva e a bondade ela é ativa. Eu, como advogada, eu consigo visualizar isso aqui de uma maneira muito fácil, porque dentro da advocacia a gente tem duas maneiras de trabalhar: a advocacia preventiva e temos a advocacia contenciosa. Geralmente as pessoas deixam para agir só no contencioso, que é na hora da briga mesmo, e não trabalha de forma preventiva. E o ideal seria que nós trabalhássemos sempre de forma preventiva, porque a gente evitaria muitos problemas e economizaria bem mais, fica muito mais barato, né, de forma preventiva. E o autor, quando ele colocou isso aqui, eu fiquei pensando, né, fazendo essa analogia, né, com o meu trabalho. A paciência é preventiva, porque se eu ajo com paciência, eu vou evitar ter problemas, eu estou prevenindo situações negativas dentro do relacionamento e eu vou estar evitando ter problemas maiores depois. Então, a paciência, eu até agora, assim, de tudo que eu já li, de livros e tudo, realmente eu acho que a situação ou a característica principal de um amor que perdura ao longo dos anos é a paciência. Porque se nós não formos pacientes, a gente desiste. E por várias vezes dentro do nosso casamento eu quase desisti, mas eu sou muito paciente. Então a gente permaneceu até aqui. E eu achei interessante quando ele fez esse comparativo, né? E ele coloca a bondade como se fosse algo ativo, é uma ação, a bondade é uma ação, é a ação de ser bondoso, de praticar atos de bondade.
E ele vai explicando aqui características que são tão importantes, porque o amor, ele nos faz bondoso e a bondade, ele nos torna agradáveis. Desculpa, gente, mas eu li aqui, a Juliana colocou que eu melhorei 200%. Fiquei tão feliz, né, nisso. Que ela é minha prima, gente, mas ela é assim, ela é a parte da família que é mais nervosa. Mas foi muito bom saber que melhorou, olha só, 200% top. E vamos voltar aqui pro livro. De fato, gente, é muito chato, é muito difícil você conviver e estar perto de uma pessoa que é nervosa, que é ranzinza, que é impaciente. É muito difícil. E muitas pessoas desistem do relacionamento porque é desagradável estar do lado daquela pessoa. Agora, quando a pessoa ela é bondosa, é tudo muito mais fácil. Quando a pessoa é paciente, é muito mais fácil. E o autor coloca aqui para nós 4 ingredientes principais da bondade. Ele fala da gentileza, da prestabilidade, da boa vontade e da iniciativa. E eu acho muito legal quando ele coloca a questão da gentileza, porque fala do cuidado, da forma com que você trata o seu cônjuge, a forma com que você responde, o jeito com que você fala com ele ou com ela. Isso também é decisivo dentro de um relacionamento. Atos de gentileza previne vários problemas e também traz cura para várias feridas. Então, quanto mais gentil nós conseguirmos ser dentro de um relacionamento, melhor vai ser para os dois. Mesmo quando precisar dizer coisas duras. E dentro do nosso relacionamento, nós já temos falado isso aqui em todas as nossas lives, né? Que a maior dificuldade do Humberto é a questão da paciência, porque ele tem um sangue italiano, são pessoas bem nervosas, né? E vão, como que eu falo? Altera o tom de voz, né? Com muita facilidade. Mas ao longo dos anos, eu sempre pontuei isso para ele. Você não precisa ser duro para falar. Você pode falar de tom mais baixo, você não precisa alterar o tom, não é, amor? É. Você quer falar sobre isso? Gente, é difícil, né? Nossa, mas é difícil. Sempre quando eu vou falar, eu sou muito brincalhão, muito gozador, e sempre quando eu vou falar algo sério, ou quando eu vou ensinar alguma coisa na empresa, hoje eu não tenho empresa, eu não ensino muita coisa mais. Mas quando eu ia ensinar um funcionário alguma coisa assim, automaticamente o meu timbre de voz ele muda. Para muitas pessoas, isso soa ofensivo, mas para a Sinara é extremamente ofensivo. Então gerou uma dificuldade muito grande durante esses anos de casado, quando a gente entra em um determinado assunto que eu preciso impor minha forma de pensar, de expor um determinado assunto. E me deu trabalho nessa questão, viu? Eu confesso que eu tô assim uns 3% melhor. Não, você melhorou muito mais. Melhorou. Mas é difícil, não é fácil. E essa interpretação, ela é complicada, né? Tanto para um lado ceder, né? Aquele lado ofensor, né? A parte ofensiva da história ceder, quanto a parte que está recebendo ali também ter uma paciência maior e tentar levar em conta que precisa de um tempo para ajustar, para mudar. Essa foi uma parte bem complicada para a gente, né? Por isso que eu volto a dizer que para nós o mais importante a ser desenvolvido dentro do relacionamento é a paciência. Porque, de fato, é muito importante, por exemplo, dentro do nosso casamento, que eu sei que tem outros casais que passam por dificuldades que são muito parecidas com a nossa. Eu entender o ponto fraco dele e eu ter paciência com a dificuldade que ele tem de muitas vezes se expressar de forma mais calma, num momento de turbulência, num momento difícil. Antigamente, quando ele alterava o tom de voz ou ficava irritado com alguma coisa, eu ficava profundamente abalada e chorava e aquilo me magoava muito. Hoje eu não importo mais,
Não que eu aceite ele alterar o tom de voz, não é isso. E jamais eu falaria de forma machista aqui, nunca. Não serei em nenhum momento aqui machista, mas também não serei em nenhum momento feminista. Eu creio no equilíbrio e no respeito entre o casal. Então, hoje, quando ele altera, eu já consigo entender a limitação dele e eu já sei o momento de falar, o momento de pontuar. Então, eu deixo ele, às vezes, quando ele exaspera no tom de voz ou em alguma colocação, e depois eu chego e falo: olha, eu não gostei que você falou daquela forma, você precisa melhorar. E a gente consegue hoje ter mais sabedoria nisso, né? Então, nessa questão da gentileza é algo muito importante que todos nós precisamos trabalhar muito isso. Ser gentil no casamento. Sobretudo, vou falar direcionado para os homens mesmo. Ser cavalheiro. A Bíblia sempre coloca nós mulheres como a mais frágil, que precisa de proteção. E, na verdade, na Bíblia nos ensina que é o homem que deve morrer pela esposa. Não tem nenhum lugar lá falando que nós temos que morrer por eles. Não, é eles que têm que morrer por nós. Então, o homem precisa tratar melhor, sabe? Carregar a sacola pesada, cuidar, Gestos ser de gentil, gentileza, né? abrir a porta para poder entrar. Às vezes eu observo casais até em pequenos detalhes no elevador. Geralmente o homem entra na frente e deixa a mulher para trás. Está errado. Você tem que deixar a mulher entrar primeiro, depois você entra. Então tem várias coisas que vocês homens precisam melhorar. Porque essas questões de gentilezas mínimas vão fazer diferença dentro do casamento. Uma outra questão aqui que eu acho bacana que ele coloca da característica dessa bondade é sobre a prestabilidade. É você ser prestativo, tanto o homem quanto a mulher. Que seja em afazeres domésticos ou apenas em dar ouvido, sabe? Sentar e ouvir a história, ouvir o que a esposa tem para contar. Geralmente nós gostamos de falar mais do que os homens, né? E muitas amigas minhas reclamam para mim exatamente isso, que nossa, o meu marido escuta todo mundo, mas ele não tem paciência para me ouvir. Isso é muito triste. Graças a Deus, nesse ponto eu não posso reclamar, porque realmente ele me escuta e eu gosto muito de conversar com ele. E acho que foi na primeira ou na segunda live a gente comentou sobre como a gente começou a namorar. E Humberto, ele era meu melhor amigo, então ele já vem de um passado de me ouvir, de me escutar muito, de me escutar chorando e contando os meus problemas para ele. Esse negócio de melhor amigo, já tô de olho nos melhores amigos da Ana Júlia. É verdade, amor, fica de olho. Então, essa questão da prestabilidade é muito legal, porque você consegue ganhar tantos pontos positivos dentro do casamento. E agora eu vou contar uma história que eu lembrei aqui. Eu estava tentando lembrar alguma coisa que fosse diferente, né, nessa questão da prestabilidade. Para quem está aqui na live, né, que me conhece bem, sabe que eu sou bem pão dura, né? Eu não gosto muito de ficar gastando dinheiro assim fácil, não. É meio difícil sair dinheiro daqui. Filha do Vandinho. E há muito tempo, né, eu vinha namorando uma bolsa e queria muito, 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 mas eu não tinha coragem de comprar, porque eu achava caro e não queria gastar dinheiro com aquilo. E um dia eu tava no shopping e a danada da bolsa que eu queria tinha entrado de promoção, mas mesmo assim ainda era muito cara. E aí eu liguei pra ele, a gente tava comentando alguma coisa do carro e eu comentei, né? Eu falei, nossa, aquela bolsa que eu quero tá de promoção. Aí ele, legal, você comprou? Eu falei, você tá louco? Lógico que não, eu não vou comprar. E fui embora, esqueci, nem lembrei mais. Quando eu cheguei em casa do trabalho, a bolsa tava em cima da cama. Ele mal esperou desligar o telefone, correu no shopping e comprou a bolsa para mim e colocou lá. Eu achei tão interessante aquela atitude dele, porque eu não tinha pedido a bolsa para ele, não era nenhuma data comemorativa, mas ele quis ser prestativo, né? Ele quis me agradar naquele momento, né? E eu achei isso tão interessante. E aqui no livro eu lembrei dessa história porque ele fala assim que a bondade
torna o marido curioso para saber as necessidades da esposa e o motiva para ser aquele que fará de tudo para suprir essas necessidades. Eu acho que do capítulo 2, a gente poderia fechar com chave de ouro aqui para os maridos nessa noite, ficarem espertos. Vocês precisam estar atentos à necessidade da esposa. Fique esperto em qualquer ligação do dia inesperada, falando sobre bolsa em promoção. Essa é uma pequena deixa para que você se atente à sua bondade. Verdade, gente. Fica a dica, Não, viu? mas é muito interessante como que o autor ele conecta, né? Paciência com atos de bondade, paciência com bondade. É muito difícil você ser bondoso sem ser paciente. Quando pouca coisa te irrita, ou muita coisa, enfim, quando você fica irritado com algo dentro do relacionamento, a tendência é que você não exerça a bondade, que você exerça a maldade, na verdade. Então, assim, por várias vezes, quando eu queria alguma coisa, ou que a Sinara fizesse algo, e ela não fazia do jeito que eu queria, eu procurava situações onde eu pudesse exercer a maldade para poder descontar aquele momento ali que ela me feriu, me desagradou. Ela morre de raiva. Eu falava para ela assim, você falar isso aqui, você vai apanhar obedecer. ao vivo. Você vai apanhar ao vivo. Não sou sua filha para te obedecer. E não sei o que. E eu gostava de dar umas fincadinhas, cutucadas. Assim, a minha mente ela é muito acelerada. Muito acelerada. Às vezes eu brinco com as meninas aqui, a gente vai fazer alguma conta, elas pegam calculadora para fazer e eu vou dando as soluções para elas assim de uma forma muito acelerada. Então, para todas as situações, parece que eu crio atalhos e eu tinha uma mania muito ruim de querer que ela fizesse aquilo que eu queria que fosse feito, porque eu já tinha processado na minha cabeça e eu não queria explicar para ela aonde que eu queria chegar com aquela situação. Isso acontece até hoje, mas com menos frequência. Então, quando criava algum tipo de objeção, algum tipo de barreira e não fazia da forma como que eu queria, mesmo sem eu ter explicado, aí isso gerava problema. Então, a paciência, ela é o start da bondade. Sem paciência, dificilmente você vai conseguir fazer atos de bondade para o seu cônjuge, para o seu parceiro. Então, assim, treinar a paciência, executar a bondade. Treinar a paciência, executar atos de bondade. É uma sequência, ele conectou muito bem isso aqui. Exatamente. E uma outra característica que ele coloca é sobre a boa vontade e, por último, sobre a iniciativa. E ele coloca aqui o seguinte: o marido ou a esposa gentil será o que cumprimenta primeiro, o que sorri primeiro, o que serve primeiro, o que perdoa primeiro. Ele não espera o outro agir para então demonstrar amor. Quando agimos segundo a bondade, vemos as necessidades e então tomamos a atitude primeiro. E por várias vezes, gente, ao longo dos nossos 22 anos de casamento, eu me questionava muito isso daqui. Por que tem que ser eu sempre a dar o primeiro passo? Eu sempre tenho que ter a iniciativa, eu sempre tenho que perdoar primeiro. E eu me questionava muito, por que eu, né? Porque eu que tenho que fazer. E muitas vezes era complicado para mim, porque, gente, não é por nada não. De verdade, ele errou muito mais do que eu nesse casamento. Mas assim, muito mais. Não vou falar que eu errei mais, mas como meus erros foram mais graves, então eu vou assumir a responsabilidade. E eu ficava assim, por que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, a questão da leitura desse livro, né? Eu comprei esse livro há uns 10 anos atrás, se eu não me engano. E eu fiz esse desafio, só que na verdade eu fiz para ele querendo que ele fizesse para mim. Porque eu falava assim, poxa vida, é ele que tem que me reconquistar de novo, é ele que tem que fazer as coisas e não eu. Só que eu quis dar o primeiro passo. E eu fiz esse desafio com ele 2 vezes e em 2 momentos muito difíceis que nós passamos no nosso relacionamento. E não me arrependo em nenhum momento de ter tomado a iniciativa.
de ter orado primeiro, buscado primeiro, perdoado primeiro, dado o primeiro passo primeiro. Nunca me arrependi disso, porque hoje eu colho resultados incríveis dessa iniciativa que eu tomei. Então, sempre quando me liga e eu converso com muitas pessoas, tanto mulheres como homens, eu sempre aconselho: dê o primeiro passo. Não importa se você acha que a pessoa não merece ou que você que é o ferido da história, você que é a vítima, não pense dessa forma, não olhe dessa forma, porque enquanto você estiver focado nos seus problemas, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas reservas, nas mágoas que você tem, você não vai conseguir alcançar um casamento de excelência. Então não importa quem errou mais ou quem errou menos, você precisa tomar a iniciativa. A maioria das pessoas que tem acompanhado essas lives não estão marido e mulher junto. E isso não é problema. Se você está aqui é por algum motivo. Então seja você a tomar a iniciativa, a dar o primeiro passo e não fique se achando superior ao outro. Nossa, mas eu não errei. Por que é eu que tenho que fazer? Não fique focado nisso. Dê o primeiro passo e vai dar certo. Deus vai te honrar. E você vai colher benefícios muito grandes disso, dessa decisão de tomar a iniciativa. E eu sempre tenho falado aqui também nas nossas lives, nós não jogamos em times separados, nós jogamos no mesmo time. É um corpo, é um time. Você não tem que ficar pensando, mas eu estou sendo prejudicado se eu fizer isso. De forma alguma, porque vocês são um. É a mesma pessoa, então vocês podem sim, apenas um, tomar a iniciativa e depois as coisas vão começar a dar certo. E é interessante esse ponto, que muitas vezes a pessoa acha que é depreciativo ou como que eu posso dizer assim, a pessoa sempre ceder ou ela está disposta a ser a parte que cede. Muitas pessoas acham isso uma fraqueza, mas na verdade não é. Por muito tempo, eu fiquei numa zona de conforto onde eu interpretei que a Sinara era esse ponto fraco na relação, né? Eu tinha isso em mente. Não, peraí, eu posso fazer o que eu quero, que ela é a parte que cede, é a parte que vai me procurar, é a parte que vai pedir perdão muitas vezes sem precisar. Quem tinha que pedir perdão era eu. Mas eu entrei nessa zona de conforto e isso me prejudicou muito, porque em várias situações onde eu deveria ter aberto o coração primeiro, deveria ter pedido perdão, e eu fui, e isso foi me prejudicando em várias situações, várias situações. Então hoje a mentalidade que eu tenho é totalmente diferente. O quanto antes eu conseguir processar a informação de que eu estou errado ou não, mas de dar um primeiro passo para consertar o problema, melhor para mim. É sinal de força, na verdade. É sinal de força. E não, peraí, a situação tá ruim aqui, mas hoje à noite eu quero namorar, não posso ficar com a situação não. Então, toma o primeiro passo. Então, assim, vai ser só uma brincadeira, mas por diversas vezes eu errado esperei ela tomar o primeiro passo. Então, por diversas vezes, um dia que podia ser muito bom, não foi bacana, porque o tempo dela também não era aquele momento. Ela precisava de um tempo maior para vir me pedir perdão sem precisar. Eu que deveria ter pedido. Então, assim, é muito ruim. Então, quem toma esse primeiro passo, quem está com o coração aberto, quem está disposto a avançar, não é fraco, é forte, na verdade. Isso não é sinônimo de fraqueza, tá bom? Verdade. E na última parte desse capítulo aqui, ele nos faz lembrar, né, dos motivos pelos quais nós nos casamos, né? Nos casamos com motivação correta, né? De que vai ser perfeito, de que vai ser bom, de que é gostoso estar perto, com tanta expectativa, com tanta esperança, com tanto amor. Mas ao longo do tempo, muitas vezes essa esperança ela vai se acabando ou ela vai se abafando, né? E ele coloca uma frase aqui, o seguinte:
Mesmo que os anos sejam capazes de afastar essa esperança, a alegria no casamento ainda está ligada ao nível diário de bondade expressada. Então, assim, fica com essa frase. Qual é o nível de bondade que você tem praticado dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento? Você é áspero ou você é gentil, é prestativo? Você espera sempre que o outro tome iniciativa ou você agora consegue olhar e falar assim, peraí, eu vou entrar de cabeça nesse relacionamento, eu vou investir mais, eu não vou ficar esperando bondade do outro, mas eu vou praticar a bondade daqui, mesmo que o outro não seja bom comigo, mesmo que o outro não mereça, mas mesmo assim eu vou praticar atos de bondade. Isso aqui é um ponto que a gente precisa pensar sobre isso. Não espere o seu marido ou a sua esposa ser bondoso primeiro para que você pratique bondade. E aí, para finalizar, eu quero ler o último parágrafo que diz assim: é difícil expressar amor quando existe pouca ou nenhuma motivação. E essa daqui foi uma das frases que eu mais ouvi de 15 dias para cá, de várias pessoas que me mandaram mensagem. Sinara, eu não tenho motivação alguma para fazer nada. Eu não tenho motivação sequer para ler um livro. O meu marido não merece nada. Eu ouvi muito isso. E ele fala aqui, mas o amor em sua essência não é baseado em sentimentos. Pelo contrário, faz parte da natureza do amor ter consideração e ser atencioso, mesmo quando parece não haver recompensa. Você nunca aprenderá a amar até que aprenda a demonstrar bondade. Então, assim, o conselho que eu quero deixar para vocês, a reflexão dessa noite, não espere atos de bondade do outro, mas seja você a dar a iniciativa, a praticar atos de bondade, mesmo que o seu cônjuge não mereça. Quer concluir? Tá certo. Não, tá, é assim, tem aquela frase, né? Violência gera violência. Na verdade, quando o parceiro ele tá criando situações para te ferir, ele é consciente ou inconscientemente, ele está esperando uma reação negativa sua para que ele seja alimentado a continuar exercendo esse tipo de maldade. Mas quando você retribui de uma forma contrária, não, ele me ofendeu, eu vou tratar bem. Não, ele me feriu, eu vou dar amor. Quando você retribui de forma... Não é fácil, não estou falando que isso é fácil, é muito difícil. Mas quando você retribui de forma diferente daquilo que é esperado, você automaticamente deixa de alimentar aquilo e você corta de uma forma muito radical aquela esperança que ele está tendo de forma negativa. Então, de forma bem resumida, você corta as pernas da pessoa. Ela está esperando, ela quer força para continuar a te ferir, a te maltratar, enfim. E você age com atos de bondade, acabou. Aquilo ali deixa de ser alimentado. E as coisas começam a mudar a partir daí. Verdade. Então, gente, a nossa tarefinha de ontem foi ser paciente, né? Não falar nenhuma palavra negativa para o seu cônjuge. E a tarefa de hoje é demonstrar bondade, com no mínimo um gesto inesperado. Gente, essa tarefa não fala de presentes, então não precisa se preocupar. Ah, tá quarentena, não tem loja aberta. Não é presente, é um gesto inesperado. Pode ser lavar uma vasilha, cuidar da horta, alguma coisa, sabe? Encher o tanque Cuidar do da carro. horta, amor. Tem mais alguém que mora em roça aí, fora a gente? Ai, foi o que veio na cabeça, amor. Sabe assim, alguma coisa que você sabe que é importante pro seu cônjuge, você faz. Você pode lavar o carro da sua esposa, né? Você pode encher o tanque do carro dela. Tô dando ideias pro homem fazer pra mulher, tá, amor? Tá bom.
Você pode lavar as vasilhas do jantar, ou então você pode preparar o almoço, sabe? Ou lavar vasilha Coisas de manhã. que não é o hábito do homem fazer, mas é na importante. mosca. É na mosca. Qual ideia que você dá para as mulheres fazer, amor, de um ato inesperado? Nossa, precisava de uma massagem hoje. Né? As costas tá ruim. Então, assim, faz alguma coisa inesperada, algum gesto inesperado que a pessoa vai perceber que você tá fazendo algo de bom que não é o habitual, sabe? Que você vai ficar surpreso. Nossa, que legal, a pessoa fez aquilo por mim, né? Isso vai ser bacana. Eu tenho certeza que vai ser positivo. E aí amanhã, no nosso terceiro dia, eu quero muito poder ouvir alguém aqui dizendo para nós como que foi esse gesto inesperado, qual que foi o resultado, tá bom? Então é isso, gente. Abraço para vocês e até amanhã no nosso terceiro dia. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Deu tempo certo, né? Exatamente.